Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e será eterna a tua morada. Para sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Deus maravilhoso és, tu és santo, Senhor. Louvado seja o teu nome. Jesus, santificado és, glorioso és. Louvado seja o teu nome. Espírito Santo, meu Consolador, fiel Consolador, glorioso é. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não existe nada melhor nesse mundo do que te louvar e te adorar, Papai. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Como que você está hoje? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Não importa qual seja a sua religião, o que importa é que você acredite nesse Deus maravilhoso, o único Deus, o único Senhor, o único Salvador, Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo em carne e sangue, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Que a graça e a paz esteja sobre você, seja abençoado, que as janelas dos céus estejam abertas sobre a sua vida. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Hoje eu quero ver com você dois tópicos interessantes sobre a palavra de Deus. Mas antes eu quero te lembrar de uma coisa. Jesus te ama. Deus, o Pai, te ama. E Ele te ama tanto que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por você, pelos seus pecados, para pagar a sua dívida e te colocar como filho no reino da luz. Lembre-se disso. Principalmente você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, lembre-se de que Jesus te ama. Lembre-se que Deus tem um propósito, um projeto, um plano elaborado para a sua vida. E que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Lembre-se sempre que o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. E lembre-se sempre que Jesus está com você até o final dos tempos, até a consumação dos séculos, como ele mesmo prometeu. Amém? Vamos ler um texto que está no livro de Salmos, no capítulo 37,
versículo 4 e 5. E esse versículo, esse texto da Bíblia, ele diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor. O que significa se agradar de uma pessoa? Dentre outras coisas, agradar. Se agradar de uma pessoa, o que significa? Ser grato? Ser grato? Ser agradecido? O dicionário nos diz que agradar-se significa parecer bem ou corresponder ao que se espera. Satisfazer. Causar ou sentir prazer, satisfação em estar com aquela pessoa. Sentir enamoramento por. Se enamorar. Agradar-se também é ser agradecido. Quando a gente tem prazer de estar na presença de Deus, quando a gente tem prazer de andar na presença de Deus, quando a gente tem prazer de estar com Ele, isso é agradar-se de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tenha prazer em estar na presença de Deus. Tenha prazer de ter um relacionamento com Deus. E Ele satisfará os desejos do seu coração. É a mesma coisa como se fosse nós, que somos pais. Quando o nosso filho tem prazer de estar conosco, de brincar conosco, de estar junto da gente quando nós estamos fazendo alguma coisa, quando os nossos filhos têm prazer de nos ouvir e aprender daquilo que nós estamos ensinando a ele. Agradar-se de Deus é ter prazer de entrar na presença dele em oração e não só falar, mas ficar em silêncio durante um tempo para poder ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Sabe, muitas vezes nós estamos numa agonia tão grande na nossa vida, numa correria tão grande na nossa vida, que nós entramos diante de Deus, falamos: Deus, eu preciso disso, eu preciso que o Senhor abençoe isso, aquilo, o Senhor salve isso, o Senhor cure isso, aquilo outro, mas nós não temos um tempo aonde nós paramos e falamos assim: Pai, fala conosco. Olha, eu vou ficar aqui em silêncio, quietinho, só esperando o Senhor falar. Tem uma música do Marcos Witt que eu acho muito interessante em espanhol, mas ele fala mais ou menos assim: quero escutar sua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que me faria estremecer, me faria chorar ou sorrir, me deixaria rendido ante a ti,
Ou seja, quando Deus fala com a gente, sabe, é uma emoção, uma mistura de sentimentos. É uma paz muito grande, uma alegria muito grande. E mesmo quando Deus não fala nada, quando o silêncio de Deus é uma resposta às nossas orações, que nós recebemos aquela paz no nosso coração e a gente entende o sim de Deus, o não de Deus, dependendo daquilo que nós estamos orando. Mas eu gostaria de mostrar para você justamente isso. Muitas vezes nós não estamos nos agradando de Deus. Muitas vezes nós não estamos nos colocando diante de Deus num relacionamento e nos agradando dele. Por isso que os nossos desejos não são concedidos, não são feitos, não se realizam. Por isso que as nossas bênçãos diante de Deus elas não são concedidas, elas não acontecem. Porque nós não nos agradamos de Deus. Outra coisa também é quando nós não somos gratos por aquilo que nós temos. Sabe? A palavra de Deus nos fala que certa vez o profeta foi até uma viúva e quando chegou lá a viúva disse para ele que não tinha nada. Nada. Mas o profeta viu que a viúva tinha casa, tinha filhos, tinha um bocado de farinha, um bocado de azeite. E ela disse para o profeta: eu não tenho nada. Quando o profeta perguntou a ela o que ela tinha, ela disse: eu não tenho nada. Sabe, muitas vezes você está passando por uma dificuldade, passando por algum problema. E às vezes Deus chega para você e pergunta: o que você tem? O que você tem nas suas mãos que eu posso usar para multiplicar e te abençoar? E você diz para Deus: eu não tenho nada. Mas você tem uma casa, você tem uma família. Talvez você tenha até um carro. Talvez você tenha o almoço, a comida do almoço. Mas você diz que não tem nada. Porque nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Nós sempre colocamos o desejo de termos mais. E talvez por causa de uma ganância, aquilo que nós temos nós julgamos como se fosse nada. E não agradecemos por isso. Sabe quantos de nós, ao acordar e abrir os seus olhos, agradece por estar vivo? Porque várias pessoas não abriram os olhos essa manhã. Mas você foi agraciado com o dom da vida mais um dia. Por pior que você esteja passando, por pior que seja o problema que esteja te afligindo hoje, você foi agraciado com um dom da vida por mais um dia. Você olhou do seu lado e a sua esposa, se você é casado, está ali do seu lado. Se você tem filhos, você se levantou e viu os seus filhos. E olha só que interessante, você viu. É sinal que você enxerga. Você se levantou. É sinal de que você anda. Sabe, nós precisamos começar a ser gratos por aquilo que nós temos.
A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos ser fiéis no pouco, para que Deus possa nos colocar sobre o muito. Se nós não somos agradecidos pelo pouco que nós temos, como é que Deus vai nos colocar sobre o muito? Sejamos agradecidos a Deus e comecemos a nos agradar de Deus a partir de agora. E nós vamos ver a nossa vida mudar drasticamente para melhor. Eu quero ler com você outro versículo, outro trecho da palavra de Deus que está em Romanos 12, no capítulo 2, versículo bem conhecido, aonde diz assim: a versão da Bíblia Almeida Revista e Atualizada, ela diz dessa forma: e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu fiz uma pesquisa e eu achei uma outra tradução. E nessa tradução ela fala assim: é a nova versão, é NVT, eu não sei muito bem o que significa, mas ela fala assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A palavra de Deus, ela nos diz que esse mundo, ele jaz, ou seja, você já viu no cemitério, na lápide das pessoas, está escrito assim: aqui jaz fulano de tal. Por isso que a lápide, aquilo ali é chamado de jazigo, porque a pessoa jaz ali, depois que ela morre. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Nós que somos cristãos verdadeiros e realmente entregamos as nossas vidas para Jesus, nós somos chamados para andar na contramão do que esse mundo prega. Esse mundo prega o divórcio, nós andamos no casamento que perdura. Esse mundo prega o adultério, nós andamos na fidelidade. Esse mundo prega a ganância e o amor ao dinheiro, nós andamos no amor a Deus sobre todas as coisas. Esse mundo prega a justiça pelas próprias mãos, nós andamos no perdão e no amor ao próximo. Esse mundo prega que nós devemos mentir no imposto de renda para sonegar imposto e receber uma restituição maior. Nós andamos em ser retos e verdadeiros na nossa declaração. Nós somos chamados para andar na contramão do mundo, como Jesus andou. Jesus, ele não se amoldou aos costumes da religião da época ou ao pensamento dos líderes religiosos do templo daquela época, não. Ele foi justamente de encontro ao pensamento daquelas pessoas.
eu queria fazer um desafio a você hoje. Que você não se conformasse com o que esse mundo te oferece, mas que você buscasse em Deus aquilo que Ele tem, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para você. Hoje em dia nós vemos as igrejas com baile gospel, funk gospel, balada gospel, cerveja gospel. Daqui a pouco vai ter uma maconha gospel, cocaína gospel. Esse não é o evangelho de Jesus. Já existem igrejas dizendo que a Bíblia precisa se atualizar. Ou seja, querendo trazer a Bíblia aos moldes do mundo. Meu amado, minha amada, entenda uma coisa: o politicamente correto vai contra Jesus. O politicamente correto não é necessário, uma vez que você ama o seu próximo como a você mesmo. Porque se você ama o seu próximo como a você mesmo, não importa se ele é negro, branco, índio, amarelo, homossexual, prostituta, maconheiro, alcoólatra, ele será respeitado pelo que ele é, pela pessoa que ele é. Então, para nós, cristãos verdadeiros, o politicamente correto não existe. Porque nós já amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Do mesmo jeito que Deus os ama e é louco para que eles se acheguem a Deus. Só que muitas vezes nós mesmos, dentro das igrejas, afastamos essas pessoas por preconceito. Preconceito. Deus ama o pecador. Ele odeia o pecado cometido, mas ele ama o pecador. Tanto ama que enviou o seu filho para morrer pelos pecadores, para morrer por mim, que sou um pecador, por você, que é um pecador. Eu quero desafiar você essa noite a você transformar a sua mente. Não se conformar, não permitir que o mundo amolde você. Mas que você faça diferença no mundo. Através do amor, do perdão, do exemplo. Através da vida cristã verdadeira. Assim como Jesus fez aqui nessa terra, no tempo que ele andou aqui. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do seu coração. Não se conforme com esse mundo, mas mude a sua mente, para que você possa ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua empresa, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama, em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu joinha, o seu gostei, assine o canal, pegue esse vídeo, transmita ele para todos os seus contatos, poste ele nas suas redes sociais, envie ele para o maior número de pessoas possível,
para que elas também possam ouvir e entender a palavra do Senhor, que hoje é dita aos nossos corações. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.